Olá pessoal, aqui é o Sentinela e hoje nós iremos analisar a tragédia do Rio Grande do Sul e também todo mundo, sob a luz da Bíblia e do Espírito e Profecia. Esse é um conteúdo tão importante e cheio de informações que faremos em duas partes. Dessa forma você entenderá mais claramente o que está acontecendo no Brasil e no mundo, principalmente com as denominações que se dizem cristãs, que ficam completamente perdidas sobre o assunto, se concentrando somente em doações e ajudas humanitárias, o que é muito importante e necessário para uma situação de emergência como essa, mas que não deveria ser resumir somente a isso, e sim mostrar para a população o que realmente está acontecendo com o mundo e como se preparar para o futuro muito próximo diante de nós. Essas denominações, que se dizem cristãs, são, na triste realidade, extremamente omissas no trabalho de prevenção e preparação para se evitar ao máximo todas essas perdas de vidas e propriedades. E tentam esconder essa falta de preparo e irresponsabilidade que eles possuem, assim como os políticos fazem, remediando tarde demais um problema que poderia ter sido evitado se essas denominações, que se dizem cristãs, realmente estudassem a Bíblia e o Espírito e Profecia de verdade e colocassem realmente em prática o que Deus nos instruiu. Isso tudo mostra não somente a irresponsabilidade ou despreparo dessas supostas igrejas cristãs, como também mostra como elas estão longe de Deus, se preocupando só com dinheiro e com poder e não com as vidas das pessoas de verdade. Todos esses líderes religiosos serão julgados por Deus por suas omissões e seu despreparo para o dever. Tudo o que esses líderes religiosos querem é se aproveitar da situação pedindo doações, que eles não prestam contas a ninguém e ninguém sabe se realmente chegará ao seu destino. Enfim, a corrupção é muito grande. Vejamos agora esses textos muito interessantes do Espírito e Profecia. Em Eventos Finais, página 25 e 26, diz o seguinte: o inimigo atuou no passado e ainda está atuando. Ele desceu com grande poder, e o Espírito de Deus está se retirando da terra. Deus tem retirado a sua mão. Só temos de olhar para Johnstown, Pensilvânia. Ele não impediu que o diabo acabasse com a existência de toda aquela cidade. E essas mesmas coisas aumentarão até o fim da história terrestre. Amigo, depois vá ao Google e procure sobre a inundação de Johnstown, na Pensilvânia, e você verá o que aconteceu. As imagens são impressionantemente iguais às imagens que estamos vendo do Rio Grande do Sul e de outras cidades ao redor do mundo nos últimos dias. Esse desastre de Johnstown, que o Espírito de Profecia menciona, aconteceu em 31 de maio de 1889 e foi o resultado do rompimento de uma barragem. Isso mesmo, uma barragem, exatamente como aconteceu com várias cidades do Rio Grande do Sul. A cheia inundou a cidade de Johnstown depois de vários dias de chuva na região e causou a morte de 2.209 pessoas. O que está acontecendo hoje no mundo não é uma coincidência. Tudo foi profetizado pela Bíblia e o Espírito de Profecia, e os pastores estão em completo silêncio sobre o assunto. Voltando ao texto profético. Eventos finais, página 25 e 26. A crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da Terra. Esses elementos, uma vez desprendidos, arrebatarão os tesouros dos que durante anos têm aumentado sua fortuna pela aquisição de grandes posses, a preços de fome dos que estão ao seu serviço. O que é isso? O que essa crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos na entranha da Terra? O que é isso? Isso é magma, lava, vulcões explodindo em várias partes do mundo, o chão trincando e se abrindo. E desses buracos jorram lava incandescente. Cidades estão sendo evacuadas e completamente destruídas nos últimos anos. Faça você mesmo uma rápida pesquisa sobre a quantidade de erupções vulcânicas nos últimos 5 anos. Você ficará impressionado. Veja só o que aconteceu com a cidade de La Palma, na Espanha, em 2021, ou em Grindavik, na Islândia, em 2023 e 2024. As imagens são assustadoras. Detalhe, se você quiser ler ou ouvir esse livro chamado Eventos Finais, que a gente está lendo aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você ter acesso a todas essas profecias para o tempo do fim contidas nesse livro. Vamos continuar o texto profético. Em Eventos Finais, 25 e 26, ok? E o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está às portas. Isso está acontecendo ou não? O que você acha? Amigo, eu nunca vi tanta corrupção de instituições religiosas, principalmente as que se dizem cristãs. Elas estão cada dia mais descaradas em sua corrupção e interesses pessoais.
Todos os sinceros conseguem ver essa corrupção. Já aqueles que não são sinceros simplesmente ignoram todas as provas que Deus está lhes dando e continuam bajulando as instituições religiosas como se fosse o seu próprio Deus, que é o que realmente é para essas pessoas. A maioria das pessoas não estão adorando a Deus mais, mas sim suas instituições religiosas. Qualquer imbecilidade que os pastores e padres falam, sem nenhuma base bíblica, é aceita e repetida por esses membros papagaios acéfalos, como uma verdade inquestionável. Essas pessoas são incapazes de pensar por si mesmos. Eles perderam a habilidade do raciocínio lógico, mesmo que seja muito simples. Foram institucionalizados, passaram por uma lavagem cerebral e estão confortáveis na rebelião. Pois bem, voltando ao texto profético, em Eventos Finais 25 e 26. Chegou agora o tempo em que, no momento, podemos estar em terra sólida e no outro momento pode ela estar fugindo debaixo dos nossos pés. Haverá terremotos onde menos se espera. Muito interessante. Lhe pergunto, no Brasil, tinha terremoto antes? Nesses últimos anos, foram registrados mais de 50 terremotos no país. Você sabia disso? Pois bem, fique atento. O texto continua. Em incêndios, em inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por terra e mar, é transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. Eu achei isso muito interessante no texto. O que é que a retirada do Espírito Santo do ser humano tem a ver com esses desastres naturais? Pense comigo. Entre outros motivos, um fica muito evidente nesse texto, que nunca vi ninguém falando. Preste muita atenção. Esse texto aqui está mostrando algo muito importante. As mudanças climáticas estão sendo também causadas por pessoas que não estão sendo influenciadas mais pelo Espírito de Deus. E por isso as catástrofes estão aumentando. Essas pessoas estão perdendo o medo, o temor ao Senhor, o respeito pela população mundial. Líderes mundiais estão sendo usados como agentes de Satanás para criar catástrofes naturais em todo o mundo. E isso irá aumentar cada vez mais, à medida que o plano desses demônios avança e sua agenda vai chegando ao seu clímax. Eles destroem vidas de propósito para se criar o caos e, dessa forma, conduzir a população a aceitar uma solução que, de outra forma, não aceitariam. Uma solução que somente beneficia aos líderes mundiais e ao papado. Nesse momento, o mundo está sendo atacado por armas climáticas, onde os governantes do mundo ajudam nesse caos, impedindo a ajuda a chegar aonde precisa e, assim, aumentando a destruição, o caos e o sofrimento. Tudo é arquitetado. Tudo é planejado. Não é um acidente. É um plano de retomada de poder mundial do papado e da sua elite. Um cartel satânico composto de presidentes, de nações e de empresas multinacionais gigantescas que atuam em várias áreas da humanidade. Ouça novamente esse texto revelador e confirme o que acabei de dizer. Em incêndios, em inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por mar e terra, é transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. Perceba, quem estava impedindo esses homens de usar essas armas climáticas que existem já há décadas era o Espírito Santo de Deus. Armas essas que eu não posso nem falar o nome aqui. E isso, por si só, já é, no mínimo, estranho. Mas você pode fazer uma pesquisa pessoal. Vou soletrar o nome dessa arma aqui para você. É H de homem, A de abelha, R de rato, P de pato, ok? Essa é aqui a arma. Procure no Google. A mídia corporativa, os portais, né, corporativos, com certeza irão dizer que é uma notícia falsa. Ela é paga para isso, como sempre foi, mas seja inteligente e pesquise por si mesmo. Voltando ao texto profético. Antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em convulsão. Raios do céu, unindo-se ao fogo na terra, farão com que as montanhas queimem como uma fornalha e lancem suas torrentes de lava sobre aldeias e cidades. Massas derretidas de rochas lançadas na água pela sublevação das coisas ocultas na terra farão ferver a água e arremessarão pedras e terra. Haverá fortes terremotos e grande destruição de vidas humanas. Terrível. Eventos finais, página 27 e 28 agora. Fogo,
consumindo as riquezas que homens acumularam, em grande parte pela opressão aos pobres, o Senhor não intervirá para proteger a propriedade daqueles que transgrediram sua lei, violam seu concerto e calcam aos pés o seu sábado, aceitando em seu lugar um dia de descanso espúrio. As pragas de Deus já estão caindo sobre a terra. Presta bem atenção aqui. As pragas de Deus já estão caindo sobre a terra, arrebatando os edifícios mais suntuosos como por um sopro de fogo do céu. Muito, muito interessante. Você ouviu aqui, né? As pragas de Deus já estão caindo sobre a terra. Quer dizer que essas pragas são as últimas pragas de Apocalipse, que estão ali descritas em Apocalipse? Não, não. Mas essas já são sim as pragas de Deus para o tempo do fim, que ele permite acontecer com um propósito especial. E qual que é esse propósito? O texto seguinte responde: esses juízos não farão com que os cristãos professos caiam em si? Deus permite que sobrevenham para que o mundo se acautele. Olha que interessante aqui, que o mundo se acautele, para que os pecadores temam e tremam diante dele. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para, presta atenção aqui, chamar homens e mulheres à razão. Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são caprichos, desencadeamentos de forças da natureza, desorganizadas e desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem. Mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais ele busca despertar. Ele busca despertar através desses instrumentos a homens e mulheres para que, presta atenção aqui, sintam o perigo. Muito interessante. Você entendeu aqui? Se não entendeu, ouça novamente essa parte. Essas pragas que estão caindo agora são como trombetas para despertar o povo do mundo, e principalmente os membros papagaios da instituição, para a realidade que eles não querem enxergar. E qual que é essa realidade? Que o mundo está em contagem regressiva e a grande maioria irá se perder. Se não colocarem as suas vidas em ordem diante de Deus, as 7 pragas do Apocalipse acontecem depois da porta da graça se fechar. Elas são retributivas ao pecador rebelde sem salvação. Já essas pragas que caem antes da porta da graça se fechar são, na verdade, avisos divinos para o mundo rebelde. Um aviso de que o juízo de Deus está a caminho e as pessoas precisam mudar de vida urgente para serem salvas. Entendeu essa importante diferença? E as pessoas hoje estão ouvindo a trombeta de Deus e mudando de vida? O que você acha? A resposta é um grande não. Ao invés das pessoas verem essas catástrofes e entenderem que o fim se aproxima, elas preferem seguir as suas vidas em rebelião e substituir seu preparo e santificação pessoal obrigatório por trabalhos sociais voluntários, as famosas boas obras, que a Bíblia mostra claramente que, sem santificação, são vazias e inúteis. Você está entendendo aqui a armadilha? Você está entendendo a ilusão? Quando esses desastres acontecem, os chamados pastores chamam a atenção dos membros e das pessoas do mundo para Deus ou para o homem? O que você acha? Pense, pense. Eles logo direcionam a mente das pessoas nas chamadas boas obras, pode perceber. E não a uma reflexão pessoal e mudança de vida espiritual, para entender que a volta de Jesus é iminente. Você está entendendo a armadilha sutil? Ajuda humanitária é importante, é necessária nesses desastres. Precisamos realmente ajudar. Mas entenda que ela não substitui nosso dever espiritual. Acordar para a vida e ver que o cenário atual é, na verdade, uma trombeta de aviso do Senhor para a reforma e o reavivamento do ser humano, e não uma buzina de trabalho voluntário social, tentando substituir nossa obrigação diante de Deus por nossa obrigação diante dos homens. Precisa ser feito os dois trabalhos. E isso não está acontecendo. Você já viu alguém em frente àquele caminhãozinho da ONG, da instituição, enquanto eles fazem as marmitas e lavam as roupas? Misericórdia, são muito inúteis. Você já viu alguém ali abrindo a palavra de Deus e aproveitando aquele momento chave, importante, aquela oportunidade para mostrar ao povo que a volta de Jesus é iminente? Seja sincero. Amigo, o desserviço desse povo é nítido.
os que se auto-intitulam pastores somem, desaparecem, como um vagabundo ocioso que odeia trabalhar, quando recebe, por exemplo, a tarefa do seu patrão. Esses demônios, de terno e gravata, mandam os escravos papagaios fazerem todo o trabalho braçal, enquanto eles estão no ar-condicionado fazendo tudo aquilo que não devem, junto com os políticos, fazendo politicagem, tentando ganhar influência política, poder e verbas. Enquanto os papagaios estão mergulhados no esgoto, enfrentando o cheiro de corpos em decomposição, dormindo ao relento, com dores nas costas e nos braços, de tanto trabalhar, esses líderes do diabo só aparecem na hora de tirar as fotos e dar as entrevistas. Eles usam palavras como estamos aqui empenhados, hoje nós resgatamos, hoje nós fizemos tantas marmitas, que nós, aonde nós? Esses doentes só aparecem para receber os créditos, enquanto as pessoas estão morrendo física e espiritualmente. Esses pastores do inferno ficam dando ordens, com mãos e pés limpos, vestindo seus ternos caros e seus sapatos de marca. Mas não se preocupe, o dinheiro das doações, sim, chegam todas para eles. Essa parte eles fazem bem. Receber e desviar, esconder e lavar. E eles dizem para todos que tudo está sendo direcionado para os que precisam. E todos engolem essas mentiras como crianças sem capacidade de pensar. Os papagaios de pastor, incapazes de pensar, não cobram transparência, não cobram aquele demônio fantasiado de pastor para fazer o trabalho que ele é muito bem pago para fazer e deveria ser obrigado a fazer, de pregar a verdade, pregar as profecias, pregar para as pessoas daquela região que tudo o que está acontecendo com o mundo foi profetizado, que elas precisam se preparar para o que está por vir e que as coisas não irão melhorar no mundo e que todos precisam saber que a volta de Jesus é iminente. Eu lhe pergunto, esses pastores estão fazendo isso? É claro que não. Esses cães mudos são aproveitadores profissionais, lobos devoradores, sedentos por mais dinheiro e mais poder. Nada mais. Acorde, meu amigo, acorde. Agora, entendendo como esses líderes religiosos se aproveitam de desastres para obter dinheiro, vamos reler o texto de Eventos Finais 25. Veja essa parte que é interessante. E o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está às portas. As máscaras dos líderes religiosos, sendo eles pastores ou líderes de ministérios independentes, estão caindo rapidamente hoje em dia, para que todos os sinceros consigam ver e tomar uma posição ao lado da verdade, ou continuar a viver na mentira e serem explorados por esses líderes. Estamos vendo isso acontecer até mesmo nos grupos que se dizem da verdade presente. Pessoas que possuem ministérios e dizem que estão fazendo um trabalho para Deus. Mas à medida que o tempo passa, estamos vendo mais claramente que o trabalho deles não é para Deus, mas sim para sua própria vaidade, seus próprios interesses e ambição desenfreada. E isso tudo tem me chamado muita atenção nos últimos dias. Pessoas que, quando começaram seus ministérios, pareciam ser bons e comprometidos com a verdade presente. Mas assim que começaram a receber muito dinheiro, muito rápido, a vaidade e a ambição acabou subindo para suas cabeças, mexendo com seu ego, fazendo com que aquela máscara de bom moço, aquela voz arrastada, aquela fantasia de servo de Deus começasse a ser removida pelo Senhor, pouco a pouco, para que todos os sinceros pudessem ver. Nessas últimas semanas, por exemplo, eu vi um ministério pedir dinheiro para supostamente mandar para o sul do Brasil. Apresentaram o Pix deles mesmos e disseram que iriam redirecionar o dinheiro. Esse mesmo ministério não presta contas nem mesmo com o dinheiro que normalmente ele recebe, e recebe já faz anos. Imagine com o dinheiro que irá ser redirecionado para outro lugar. Algumas pessoas, inclusive, mandaram algumas denúncias para mim, dizendo que entraram em contato com esse ministério, pedindo para saber apenas quanto foi arrecadado. Uma informação que, na verdade, é básica. E nem para isso conseguiram uma resposta. Não quiseram nem falar o quanto foi arrecadado. Imagina prestar conta desse valor que foi doado. Amigo, você não precisa ser muito inteligente para entender o que está acontecendo aqui, né? Eu ainda irei fazer um áudio sobre o tema Ministérios Independentes, para esclarecer dúvidas importantes e básicas que as pessoas precisam entender urgente. Mas por enquanto, eu lhe digo uma coisa: não confie em ninguém, somente em Deus. O coração do homem é corrupto e quem é sincero consegue ver claramente
quando os frutos que estão sendo produzidos não estão bons, principalmente quando você cria um suposto ministério só para ter escravos trabalhando pesado para você, sem precisar pagar nada, e consegue isso fazendo eles acreditarem que estão supostamente aprendendo a fazer evangelismo. Misericórdia. O povo perdeu a capacidade de pensar e entender coisas simples. Impressionante. Se você tem alguma denúncia, mande para o nosso e-mail falecomosentinela@gmail.com. Veja mais esse texto aqui. Está em Conselhos para a Igreja, página 345. O Senhor está removendo da terra as suas restrições. E logo haverá morte e destruição, crime cada vez mais dominante. Agentes humanos estão sendo preparados e estão usando seu poder inventivo a fim de pôr em operação as mais poderosas máquinas para ferir e matar. Eu achei muito interessante aqui. Você percebeu ou não? Agentes humanos, que na verdade são agentes de Satanás, estão construindo equipamentos de alta tecnologia para machucar e matar. Amigo, isso não é só uma arminha simples. São armas que destroem grandes quantidades de pessoas, incluindo armas climáticas, ok? Abra os olhos. Pare de estudar o espírito de profecia de forma superficial. Veja os paralelos. Veja o que está acontecendo hoje. E você verá tudo o que o espírito de profecia quer revelar para os dias de hoje. Peça a sabedoria do céu. Continuando aqui. Os juízos de Deus estão na terra. As guerras e rumores de guerras, as destruições pelo fogo e inundações dizem claramente que o tempo de angústia, que aumentará até o fim, está às portas. Logo, sérios conflitos surgirão entre as nações, conflitos que não cessarão até que Jesus venha. Pense comigo. Guerra entre Ucrânia e Rússia, Israel e os muçulmanos, e agora, recentemente, a China cerca Taiwan. Tudo está acontecendo diante dos nossos olhos, e os supostos pastores fazem carinha de paisagem, como se tudo isso fosse normal e sem nenhuma importância. Eventos finais, página 12, diz o seguinte: estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros: fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Estamos ou não numa rápida sucessão desses eventos caóticos hoje? Abra os olhos. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 97, diz o seguinte: à medida que transcorre o tempo, torna-se mais e mais evidente que os juízos divinos estão no mundo, por meio de incêndios, inundações e terremotos. Deus está advertindo da sua próxima vinda aos habitantes deste mundo. Você percebeu, né? São pragas, são juízos divinos que Deus está permitindo na terra para advertir a população que a sua vinda está próxima. Aproxima-se o tempo da grande crise da história do mundo, em que cada ato do governo de Deus será observado com interesse intenso e apreensão indivisível. Os juízos seguir-se-ão em sucessão rápida, incêndios, inundações e terremotos, com guerra e derramamento de sangue. Repito mais uma vez, estamos ou não numa rápida sucessão desses eventos? Agora, estamos vendo esses eventos proféticos e advertindo a população de verdade sobre a volta de Jesus? Ou estamos somente focando em pedir doações via Pix? O que você acha? Os líderes e seus papagaios só sabem fazer marmitas e não abrem em nenhum momento a boca para falar que Jesus está voltando. Pode perceber. Repito e reforço, mais uma vez, que é importante ajudar sim e dar o total apoio às pessoas que precisam, com certeza. Mas não podemos esquecer do mais importante: pregar a palavra de Deus, alertar e informar a população sobre detalhes proféticos que a maioria não tem nem ideia. Aproveitar as oportunidades que o Senhor está nos proporcionando para fazer um trabalho que está muito atrasado e sendo muito mal feito de propósito há décadas. Não podemos perder o foco da missão. A missão não é e nunca foi ações sociais. A missão é alertar o mundo para a crise que está por vir e preparar um povo para a volta de Jesus. Você está entendendo? O que estou vendo, na verdade, é que alguns empresários estão orando com as pessoas nas ruas, pedindo até mesmo para que seus seguidores no Instagram fizessem jejum. Jejum, meu amigo. Pelas vítimas da catástrofe do Sul. Pessoas sem nenhum conhecimento bíblico, fazendo a sua parte com o pouco de conhecimento que possuem. Enquanto os supostos pastores e os seus papagaios da instituição, que deveriam conhecer a palavra de Deus e ensiná-la,
estão focados em fazer mais marmitas do que discípulos, resgatar mais animais do que resgatar vidas do inferno. Focam naquilo que é temporal e passageiro, ao invés do que é de extrema urgência e eterno. Não sabem aproveitar as oportunidades que o Senhor está criando, incluindo os que se dizem da verdade presente, como sempre, que ao invés de aproveitar o tema atual para chamar as pessoas a uma reflexão pessoal e ao arrependimento, acabam fazendo o oposto e se preocupam com temas sem nenhuma relevância, assuntos bizarros que interessam somente a eles mesmos. Pois bem, agora, se prepare para esse próximo texto, pois é um soco da realidade que poucos perceberam. Em Evangelismo, página 27, diz o seguinte: tenho ordem de declarar essa mensagem. Presta muita atenção como ela começa. Tenho ordem de declarar essa mensagem, dizendo que as cidades onde reina a transgressão, extremamente pecadoras, serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por inundações. Todo o mundo será advertido de que existe um Deus que demonstrará sua autoridade divina. Seus invisíveis instrumentos ocasionarão destruição, devastação e morte. Todas as riquezas acumuladas serão como nada. Sobrevirão calamidades, calamidades das mais terríveis, totalmente imprevistas. E estas destruições seguir-se-ão umas às outras. Não está acontecendo isso hoje? Agora presta muita atenção nessa parte. Se atentarem para as advertências que Deus tem feito e se, presta atenção aqui, as igrejas se arrependerem, apegando-se de novo ao seu conserto, então outras cidades podem ser poupadas por algum tempo. Mas se os homens que têm sido enganados continuarem no mesmo caminho em que têm estado a andar, desrespeitando a lei de Deus e apresentando falsidades diante do povo, Deus permitirá que sofram calamidades para que despertem. Amigo, você ouviu isso? Volte e ouça novamente se for necessário. Se as igrejas se arrependerem. Se as igrejas se arrependerem. Que igrejas são essas? O texto é claro. Igrejas que desapegaram o seu concerto com Deus. Qual igreja que tinha um concerto com Deus e simplesmente parou de cumprir a sua missão? Pense, pense. Será que são as igrejas de Babilônia? Ou será que é a instituição do Israel moderno que gosta de falar que guarda os mandamentos de Deus e foi levantada para uma missão, mas hoje está mais perdida que as igrejas de Babilônia? Quem é essa igreja? Preste muita atenção no que o texto falou. Deus está destruindo as cidades que deveriam ter sido alertadas pela instituição e não foram. E ainda pior, essas pessoas que deveriam alertar as cidades estão, na verdade, elas mesmas, desrespeitando ao Senhor e a sua lei, sendo enganados por líderes diabólicos. Amigo, esse texto é impressionante. A culpa das cidades estarem sendo destruídas é principalmente da instituição, que não está cumprindo a sua missão. Perceba que o texto começa com tenho ordem de declarar. Sabe por quê? Porque era algo tão terrível de se falar que Ellen White precisou ser ordenada por Deus para dizer isso. Você está entendendo? Ela não queria falar da instituição. Sabia que seria perseguida, mas como uma serva do Senhor, ela não fugiu da ordem. Ouça o texto novamente, Evangelismo, página 27. Tenho ordem de declarar a mensagem. Se atentarem para as advertências que Deus tem feito e se as igrejas se arrependerem, apegando-se de novo ao seu conserto, veja só, apegando-se de novo ao seu conserto, então outras cidades podem ser poupadas por algum tempo. Você está entendendo até aqui, meu amigo? Mas se os homens que têm sido enganados, têm sido o quê? Enganados, continuarem no mesmo caminho em que têm estado a andar, desrespeitando a lei de Deus e apresentando falsidades diante do povo, apresentando falsidades diante do povo. Quem são esses? Quem são? Isso mesmo, líderes religiosos da instituição, pastores, anciãos e até mesmo líderes de ministérios independentes, que se dizem da verdade presente, ok? Deus permitirá que sofram calamidades para que despertem. Aqui vai outro texto. Ele está no livro A Maravilhosa Graça de Deus, página 86. Deus nos fala nesses últimos dias. Ouvimos sua voz na tempestade, no ribombar do trovão, ouvimos nas calamidades que ele permite, nos terremotos, nas inundações e dos elementos destruidores que levam tudo à sua frente. Nestes tempos perigosos, os que professam ser o povo observador dos mandamentos de Deus
deve guardar-se contra a tendência de perder o espírito de reverência e piedoso temor. Lhe pergunto, como estão os cultos e os eventos da instituição hoje? Eles têm alguma reverência? Eles ensinam reverência? Seja sincero. Enfim, preste muita atenção nesse próximo texto agora. Em Beneficência Social, página 135. Grandes cidades serão varridas. A obra, que há muito devia estar em ativa operação para ganhar almas para Cristo, não tem sido feita. Quem deveria estar fazendo isso e não está? Vá juntando as peças aí, com os textos que acabamos de ler, ok? Os habitantes de cidades ímpias, a serem muito em breve visitadas por calamidades, têm sido cruelmente negligenciados. Negligenciados por quem, meu amigo? Adivinha, adivinha. Seguindo. Aproxima-se o tempo em que grandes cidades serão varridas. Atenção a essa palavra, varridas. E todos devem ser advertidos desses juízos por vir. Mas quem está dando a importância que Deus requer dessa obra? Atualmente, nenhuma milésima parte do trabalho, presta atenção, a ser feito nas cidades, ou está sendo, e isso seria feito se homens e mulheres cumprissem o seu inteiro dever. Nenhum milésimo, meu amigo, nenhum milésimo, ok? Ó, quem dera tivesse o povo de Deus o senso da iminente destruição de milhares de cidades. Quantas cidades? Milhares de cidades, agora quase entregues à idolatria. Lembre-se do que falei agora há pouco. A culpa das cidades estarem sendo destruídas é de quem? De quem? Volte e ouça novamente esses últimos textos do Espírito de Profecia, se for necessário, e você entenderá perfeitamente que a instituição está com o sangue de centenas de milhares de pessoas que sofreram nessas tragédias mundiais em suas mãos. E quando eu falo instituição, estou falando dos pastores do diabo e também de seus membros papagaios que lhe dão o suporte físico e financeiro. Por isso, sai dela, povo meu, para não serem participantes dos seus pecados e não receba as suas pragas. Muito bem. Lembra da palavra varrida do texto, né? Vamos ao próximo texto. Está em Vida no Campo, página 12. As cidades ímpias do mundo, do nosso mundo, serão varridas pela vassoura da destruição. Nas calamidades que agora atingem edifícios imensos e grandes distritos das cidades, Deus nos está mostrando o que irá acontecer em toda a terra. Veja o que ele falou aqui. Vai acontecer em toda a terra. Em Beneficência Social, de novo, página 135 diz: aproxima-se o tempo em que grandes cidades serão varridas, e todos devem ser advertidos desses juízos por vir. Tem alguém advertindo desses juízos? Não. Sabe o que eles fazem? Eles vão lá para entregar marmita e roupa, tá? É isso que eles estão fazendo. Nenhum está fazendo o trabalho de advertir essas cidades. Mas quem está dando a importância que Deus requer dessa obra? Por alguns anos pensei que essa palavra varridas, cidades sendo varridas, seria uma explosão nuclear. Por muito tempo eu achei isso. Mas veja só o que esse próximo texto aqui diz. Está em grande conflito, página 304. Uma vasta onda varreu a costa da Espanha e da África, submergindo cidades e causando grande destruição. O que varreu a costa da Espanha e da África? O quê? Uma onda, uma inundação repentina. Ou seja, a palavra varrida está intimamente conectada com inundações. Podem ser também terremotos ou furacões, mas ela está mais conectada com inundações repentinas e destruidoras, ok? Muito interessante. Agora, qual é a principal causa de uma cidade ser varrida por Deus? Qual que é? Veja esse próximo texto. Conselho sobre regime alimentar, página 145. Esta contaminação moral foi finalmente varrida da terra por meio do dilúvio. Ela foi varrida por quê? Pelo dilúvio, por uma onda, por uma inundação. Os mesmos pecados de glutonaria e embriaguez embotaram a sensibilidade moral dos habitantes de Sodoma, a ponto de parecer que o crime fosse o prazer de homens e mulheres da ímpia cidade. Ok? Contaminação moral causada por glutonaria e embriaguez. Você sabe o que é isso na prática? Não é somente comer de forma desenfreada qualquer coisa que o seu coração doente deseja, não. É muito mais que isso. É um descontrole de suas próprias vontades, uma contaminação moral, que é a consequência de você pensar só em você e nos seus prazeres,
nos seus desejos, estar desequilibrado mentalmente e emocionalmente, buscar no mundanismo e na imoralidade algo que sacie o vazio do seu coração doente, se tornar uma pessoa louca que pensa somente em si mesmo, mesmo que precise levar os outros a sofrerem por isso. Entendeu? Um glutão não tem autocontrole. Uma pessoa embriagada não pensa no próximo. É um inconsequente. Só se preocupa com seu próprio prazer. E essa é a base de toda a maldade que existe no mundo hoje. Lhe pergunto: você acha que os pastores da instituição e seus papagaios estão controlando o que comem e bebem? O que você acha? Dê uma boa olhada ao seu redor e você verá a realidade ampla que esse texto quer lhe mostrar. Em Eventos Finais, página 111, diz o seguinte: quem dera que o povo de Deus tivesse uma ideia da iminente destruição de milhares de cidades. Quantas cidades? Milhares, meu amigo. É muita cidade que será destruída. Agora, quase dominadas pela idolatria. Está próximo o tempo em que grandes cidades, são milhares de grandes cidades serão destruídas e todos devem ser o que? Advertidos desses juízos vindouros. Você está entendendo como a conexão aqui é muito clara? As cidades precisam ser advertidas. As cidades não precisam. Em nenhum momento ela fala assim, ó, as cidades precisam ser. As pessoas precisam dar marmitas nessas cidades. Em nenhum momento você vê as pessoas precisam lavar a roupa dessas pessoas. Em nenhum momento ela fala isso. Em nenhum momento. Ela fala constantemente em advertir, preparar, informar essas pessoas que estão morando nessas cidades. Vocês estão entendendo? Eu vou traduzir para você esse texto que a gente acabou de ler. Grandes cidades são metrópoles, cidades com milhões de pessoas, cidades famosas, conhecidas mundialmente. Elas serão varridas do mapa, assim como aconteceu com o Rio Grande do Sul. Milhares de vidas serão perdidas, milhares, se não milhões. E ninguém está alertando essas cidades do juízo de Deus que estão por vir. A única preocupação é a marmita e a cesta básica, mais nada. Quer alguns exemplos de cidade que muito provavelmente serão varridas do mapa em breve? Você quer alguns exemplos? São Paulo, por exemplo. É uma metrópole ou não? É famosa ou não? É grande ou não? Você mora nessa cidade? Está numa parte alta dessa cidade? Se sente seguro aí? Entenda o que eu estou querendo lhe dizer, ok? Muito cuidado e atenção. Rio de Janeiro é um outro exemplo. Você acha difícil disso acontecer? Só observe. Brasília e outras tantas capitais do Brasil com milhões de habitantes. Por isso, meu amigo, saia urgente das cidades. Saia. Quer exemplos de cidades grandes, internacionais, famosas? Paris, Nova York, Los Angeles, Miami, Londres, Dubai, Madrid, Lisboa, Moscou, Pequim, Tóquio, Sydney e etc. Amigo, estamos vendo isso acontecer pouco a pouco há anos, mas na escala de destruição que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, eu nunca tinha visto isso antes na minha vida. Isso mostra que o que está por vir é muito maior, mais violento e muito mais sério e grave do que aconteceu até agora. E a maioria não tem ideia disso. E ninguém está tentando preparar as pessoas para esse futuro próximo. Entendeu o tamanho do problema de ficar só nas marmitas e esquecer a palavra de Deus? Você entendeu? Muito bem. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir esse áudio, compartilhe com ela. Curta esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Se inscreva no canal e eu lhe vejo na parte 2 desse áudio. Até a próxima.